Este podcast é-lhe oferecido pelos 5 anos de garantia Renault. Um líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama. Esta semana Pedro Mexia declara-se missionário. João Miguel Tavares sente-se Demissionário. e Ricardo Araújo Pereira apresenta-se. Irrevogavelmente demissionário. Está encontrada a fórmula para voltarmos a reunir o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana que começou com briefings e demissões e que acaba com uma tentativa de nova formulação, de nova fórmula para o Governo, provavelmente uma dança de cadeiras que inevitavelmente também já teve efeitos na arrumação deste Governo Sombra com uma disposição nova. Houve demissões esta semana, houve intenções de demissão que não se concretizaram, houve muita mudança política e uma longa telenovela e, entretanto, houve também alterações neste Governo Sombra, onde há demissionários, já se percebeu. A sua intenção de se demitir é mesmo irrevogável, Ricardo Araújo Pereira? É irrevogável no sentido que a palavra adquiriu no dicionário atualmente, que é até ver e se o Presidente da República deixar, vamos lá ver se... Não foi ao seu Moraes, portanto, foi ao seu Paulo. Fui ao meu Paulo, sim. Portas português, não é? Sim. Atenção, eu proponho que todas as nossas intervenções hoje comecem com a expressão no momento em que estamos a falar. Porque Sim, é avisado. Sim, as coisas estão a mudar com uma velocidade tão grande. E como se estivéssemos em direto, não é? Sim, no momento em que estamos a falar, as coisas estão a mudar com uma velocidade muito grande. E no momento em que estamos a falar, não sabemos ainda exatamente o que é que vai acontecer, se vai haver congresso do CDS, se... Isso não vai haver. Não vai haver. No momento em que estamos a falar, não vai haver. Pode vir a haver. Pode ser. Eles cancelaram irrevogavelmente. Não. Então cala-te. Nada é irrevogável. Parece que esta coligação ainda tem condições para continuar, para se manter, Pedro Mexia? Acho que não tem condições para continuar e por isso vai continuar. Acho que é o retrato que se prepara, é isso. Que já efeitos algum tempo positivos e negativos é que terá a continuação ou o fim desta coligação, João Miguel Tavares? Olha, para já esta mudança de cadeira está a ter um efeito que é que eu, para ouvir Ricardo Araújo Pereira, tenho que me virar para a esquerda. Eu preferia, quando ele falava, a minha tendência é sempre virar-me para a direita. E agora sou obrigado a virar à esquerda. Logo, isso tem um impacto significativo. Agora, nós não podemos acabar. Eu estou absolutamente convicto que a Troika acompanha a situação política portuguesa vendo semanalmente o Governo Sombra. Isto explica porque é que as coisas estão todas a correr mal, mas não. Temos que continuar firmemente nos nossos lugares. Vamos continuar firmemente, irrevogavelmente, para já. Agora que já falámos do mais importante, a estabilidade deste Governo Sombra, é a altura de falarmos do acessório, o país, que viveu uma semana de verdadeiro carrossel político. Vamos ao ponto prévio. Uma frase a cada um para descreverem aquilo que aconteceu. Pedro Mexia. Não é uma frase, é um acrónimo. TPM. TPM, porque já percebemos que nas coligações em que está o CDS há sempre um momento TPM em que o CDS começa a sentir irritabilidade, cefaleias, ansiedade e depois passa. E portanto nós tivemos um momento TPM clássico do CDS esta semana em que chegou aquele dia, não do mês, mas do mandato da legislatura, em que as coisas pareciam estar um pouco complicadas, mas aparentemente passaram, ou não, vamos ver. João Miguel Tavares, como é que se descreve isto? Eu sempre quis fazer isto em televisão, portanto vou aproveitar para fazer para a cama, que já estão a comentar. O meu comentário sobre a atual situação política que melhor descreve é assim, atenção, isto é uma razão de ser. Isto é o que eu faço à minha filha de 10 meses quando ela não quer comer sopa. E para tentar convencer a comer. E, portanto, resulta isso? Resulta com algumas dificuldades, por vezes. Eu até ver o Cavaco a fazer isto, não estou convencido. Mas, francamente, é assim. É isto que melhor explica a situação política em Portugal. Há outras opções de mimo que certamente Ricardo Araújo Pereira faria melhor que eu, do género. Porque eu acho que todos os comentadores, hoje em dia, é o que eles querem. Explica a atual situação. Sei lá. Nada disto faz sentido. Portanto, é a opinião que eu tenho a dizer sobre este assunto. Gugu Dada, Ricardo Araújo Pereira. Eu já optaria pela frase...
claro. Quem é que consegue? Não, é um bocado detalhado, o meu é mais subtil. Eu optaria pela frase... Sim. Eu talvez optasse pela frase Portugal a dar terceiros mundos ao mundo. Porque aquela época histórica em que nós dávamos novos mundos ao mundo foi substituída por esta em que damos novos terceiros mundos ao mundo. E esta situação já é terceiro mundista, logo que basta... É terceiro mundista em si, não é? E depois deu novos terceiros mundos ao mundo no sentido em que era a única coisa a que o Governo se ia agarrando, que era, não, mas atenção, realmente falhou tudo, o resto e tal, as metas e tal, mas os juros da dívida estão realmente um bocadinho mais baixos do que estavam antes. Não, já não estão. Pronto, está resolvido. Em 24 horas... Foi uma alegria. Foi uma alegria esta semana. Uma semana que começou com a invenção do Ministro Maduro, os famosos briefings diários, de que só houve 2 edições. Pareceram-lhe úteis, Ricardo Araújo Pereira? Pareceram-me úteis. Há pessoas que dizem, isto dos briefings é uma palermice, o Governo está a perder tempo com isto. Eu acho o contrário. Eu acho que devia haver mais briefings. Briefings bidiários ou até mais do que isso. Porque é às vezes aqueles pais que têm um filho que gosta de fazer grafite e tal, e os pais são conservadores, não estão muito à vontade com isso, mas dizem, olha, ao menos não está a meter-se na droga. E o Governo, enquanto está a fazer briefings, não se está a meter na droga. Essa é a minha... Mas alguém quer analisar o facto, a relação de causa e efeito que se pode estabelecer entre briefings e demissões? Só houve demissões enquanto houve briefings. Exatamente, então eles decidiram pagar. Não, mas o que eu achei mais curioso na questão dos briefings é que manifestamente falta uma espécie de briefing interno ao próprio Governo. Porque as pessoas que estavam a briefar não tinham, por sua vez, sido briefadas. Porque eu estou convencidíssimo que aquelas pessoas que ali estavam, tirando a própria Maria Luísa Albuquerque, que talvez já desconfiasse que foi Ministra das Finanças, aquilo estava toda uma encenação. Ela a proteger-se e a tentar explicar porque é que devia continuar a ser Secretária de Estado, na verdade, porque o que ele estava em causa é toda a polémica em torno dos swaps, e então temos este caso realmente divertidíssimo, porque as pessoas que estavam ao lado, eu nomeadamente acho que o Pedro Lomba não fazia ideia de que a Ministra das Finanças já era Ministra das Finanças. E portanto, é divertidíssimo. Eu sinto uma posição um pouco desconfortável, porque, como sabem, sou amigo do Pedro Lomba, mas há uns tempos, quando o Ministro Paulo Macedo foi considerado o Ministro mais popular do Governo, o comentário que várias pessoas fizeram a isso foi, pois claro, é o que fala menos. E eu acho que havia uma ilação a tirar daí. Eu acho que é verdade que é bom haver informação clara, e como é que é a fórmula que o Pedro Lomba utilizou, uma informação clara e limpa, não sei, acho que era essa expressão. Mas em on e off. Pronto. Ponto número 1. Acho que fazer um briefing diário era sempre arriscado, porque aumenta a possibilidade de gafes, casos, complicações, etc. Segundo, essa questão entre o on e o off não estava, pelo menos tal como foi noticiado, nunca pareceu muito claro, e pareceu abrir mais espaço a quiproquos e problemas até deontológicos, no sentido lato, do que em resolver alguma coisa. E sobretudo, e este terceiro ponto para mim é o mais importante, eu nunca concordei em nenhuma situação, em nenhum governo, e neste também, com aquela ideia de isto nós temos um problema de comunicação. É muito raro que o problema do Governo seja o problema de comunicação. Acho que o Governo tem um problema de coordenação política... interna, não é? De coordenação política interna. Eu acho que é inevitável. Eles têm um problema de comunicação interna que se transforma, evidentemente, num problema de comunicação externa. Quer dizer, tudo o que nós assistimos aqui são problemas de coordenação e comunicação. Mas isto não era para comunicação interna. Um briefing com jornalistas não é comunicação interna. Com certeza, mas se tu não te entendes internamente, muito menos consegues externamente explicar o que é que está a passar. Aí, Exato. Eu queria só dizer, para encerrar este assunto, que também sou amigo do Pedro Lomba, e que isto dos briefings tem, de facto, muita palermice, nenhuma das quais é a responsabilidade do Pedro Lomba. Claro. Pedro Lomba tem estado muito bem. É verdade. E eu não faço ideia que ele... É sério. É o amiguismo a funcionar. É o amiguismo completo. Sim. Bom, vamos até ao trabalho. Vamos lá tratar do que importa verdadeiramente. Temos aqui pastas para distribuir, mas parece que todos os ministros deste Governo Sombra se encontram demissionários, e o Pedro Mexia quer estar demissionário do cargo de Ministro da Posta restante. Quer analisar o estilo epistolar de Vítor Gaspar? É isso mesmo.
eu imprimi e anotei a carta de Vítor Gaspar como se fosse a carta de Pedro Vaz de Caminho. Há muito tempo que não encontrava um documento tão interessante. Novas do achamento? Novas do achamento. Novas do ajustamento, é como vai ficar conhecida. Porque, bom, por exemplo, já não é muito comum um ministro divulgar uma carta de demissão, não é? Diretamente, isto foi mandado para as relações, etc. São por razões pessoais, não é? Isso é verdade, mas neste momento Portugal parece um romance epistolar. Toda a gente escreve cartas a toda a gente. O Seguro escreveu para a Troika, o Passo escreveu para o Seguro respondeu. Há um historial de cartinhas mandadas para um lado e para o outro. Eu acho que o CTT devem estar a ser das poucas empresas de propósito, estão a privatizá-la. As cartas são mandadas e há dois aspectos interessantes na carta. Uma é as caneladas. O ministro Gaspar não era provavelmente conhecido pela sua acutilância política, mas aqui dá umas caneladas fortes, nomeadamente, provavelmente mais explicitamente em Paulo Portas, mas também Passos Coelho, e também, embora não seja nomeado, sabe-se que ele ficou altamente estomagado, outra palavra que eu nunca tinha utilizado, ficou altamente estomagado com o acordo que o ministro Crato fez com os professores, e que Vítor Gaspar considerou uma espécie de traição aos esforços que o Governo tinha vindo a fazer. E há ainda umas autocaneladas, Pedro. Umas autocaneladas. Não, essa é a segunda parte, que é um ministro que diz que é um ministro que se demite não apenas por culpa dos outros, isso é clássico, não apenas por razões pessoais, também é clássico, mas porque diz que a repetição destes desvios, do déficit, nomeadamente, minou a minha credibilidade enquanto Ministro das Finanças. Ou seja, o Ministro das Finanças retoma todas as críticas que lhe foram feitas durante 2 anos. E isto é realmente inédito. E eu chego a simpatizar com esta atitude, mas é catastrófico. É uma atitude invulgar em termos políticos, o que demonstra que ele provavelmente não era um político mas é politicamente catastrófico. Tendo em conta que este senhor era o primeiro-ministro de facto, chegar a meio do mandato e dizer, olha, desculpem, mas estava tudo errado. Sinceramente, o que me parece é, quando eu li a carta, e Vítor Gaspar diz, bom, tudo o que nós fizemos até agora, falhei o déficit, falhei a dívida, falhei na dívida, falhei o desemprego está em níveis gravíssimos, etc. Portanto, ele descreveu toda a sua ação e disse, falhou clamorosamente, vou sair. E Passos Coelho diz, certo, quem é que está aí a seguir? A senhora vai ser promovida. Isto para mim é o equivalente. Durante a Eucaristia, Jesus Cristo sai da cruz e diz, pessoal, pá, eu enganei-me, desculpem lá, eu sei que se calhar é um bocado tarde. A de Jesus Cristo tratar a congregação por pessoal é muito elevada. Se calhar é um bocado, eu deixei passar algum tempo, sou capaz de ter deixado passar algum tempo demais, mas epá, ele não é mesmo meu pai, eu estava a avisar. E diz o padre, certo, quem é que está aí? Quem é que quer comungar? Vamos continuar como se não fosse nada. Não pode ser, pá. Eu estou... Sendo que Vítor Gaspar diz que tinha pedido a demissão há 8 meses. Ora, aí está. Esse é outro pormenor que eu adoro, porque Vítor Gaspar falhou muito mais metas e objetivos do que a gente pensava. Porque ele quis demitir-se várias vezes e só conseguiu à terceira. Isto é uma pessoa que está fadada para o falhanço. Mas, entretanto, aquilo que terá sido a gota d'água foi uma cuspidela no supermercado durante o fim de semana. Não tenho a certeza, Carlos. Houve essa notícia de que o ministro Vítor Gaspar foi às compras a um supermercado com a mulher e houve uns populares exaltados que lhe cuspiram. Vamos lá ver uma coisa. Há muito mais salivação nos supermercados do que havia antes, porque as pessoas começam a olhar para os produtos que não conseguem comprar por causa das políticas de Vítor Gaspar e salivam muito e tal, e depois têm talvez dificuldade em controlar o fluido. Achas que foi um perdigoto? Pode ter sido só um perdigoto demasiado grande. Agora, eu queria sublinhar aqui 2 pontos, que são, primeiro, o Vítor Gaspar e Paulo Portas concordam em mais coisas do que se pensava. Concordam que este é um bom momento para demitir-se, concordam que de facto aquela política não era excelente, e portanto é irónico que acabem os dois por sair quando afinal não estavam tão desavindos como a gente pensava. E segundo, eu gosto, no fundo, o sumo da carta de Vítor Gaspar diz o seguinte: bom, tudo o que eu fiz falhou,
e ainda por cima não tenho apoio para continuar. Faz lembrar aquela anedota que o Woody Allen conta no Annie Hall, que são duas velhas que estão numa estância na neve e uma diz, a comida aqui é péssima, não é? E a outra diz, pois é, e as doses são tão pequeninas. E basicamente, Vítor Gaspar faz isso, que é, fiz um trabalho péssimo e não consigo continuar, pá. Só consegui fazê-lo durante 2 anos por falta de apoio. Gaspar acaba a carta dizendo que espera que com a sua demissão, estávamos na segunda-feira, que espera que isso contribua para um reforço da coesão dentro do governo. Outra previsão. Sim, foi que comentário é que esta frase lhe merece, João Foi Miguel um Tavares? verdadeiro desvio colossal, né, do Vítor Gaspar. Eu também, em sede própria, já escrevi sobre isso e chamei a atenção para uma de coisas. Também tenho, todos têm sede própria. Não, tu também tens sede própria, porque é que na tua sede própria nunca... Ocupas-te com coisas de... não sei o quê, o Kierkegaard, não sei o quê, pá. E nós nunca temos Usas a tua oportunidade. sede para essas fantochadas. E então nunca podes trazer Kierkegaard para aqui para o governo. Em vez de coisas do passo Embora e ele do te acompanhe na Gaspar. tua vida. Bom, mas eu chamei a atenção para uma frase, que aliás o Rui Ramos também já tinha chamado a atenção para ela no Expresso, que foi no início de junho, à margem de uma conferência em Lisboa. Claramente Vítor Gaspar já devia estar fartíssimo de tudo nada isto. à margem. Sou uma das poucas pessoas que nunca disse coisas à margem. Mas ele disse à margem. Sinto alguma inveja dos políticos que estão sempre a dizer coisas à margem de uma conferência. Desculpa, não... Bom, e então ele aí disse que o que se tinha passado no país era, ele queria implementar uma determinada orientação, que basicamente era a orientação que nada tinha a ver com aquilo que Pedro Passos Coelho tinha prometido no programa eleitoral, e que isso tinha falhado. Ou seja, ele admitiu que tinha Devia ter tentado começado fazer... pela reforma do Estado. Devia ter começado pela reforma da administração pública. A aumentar impostos e a tentar Exatamente. arrecadar dinheiro. E que isso tinha falhado e que hoje em dia, ao fim de 2 anos, era claro que era pela reforma do Estado que ele devia ter começado, que acho coincidentemente com aquilo que estava no programa eleitoral. Ou seja, as pessoas realmente de vez em quando com o que nós fomos dizendo. E as pessoas de facto estão um bocadinho distraídas, não é? Isto é capaz de ter sido a declaração mais grave antes desta carta. Quer dizer, que Vítor Gaspar não reconhece em toda a linha que falhou. Mas isso em toda a linha que falhou é que não é completamente rigoroso, porque senão isso faria com que estas piadas que o Ricardo deu, além de terem manifestamente graça, também fossem manifestamente verdadeiras. Isso, uma coisa não costuma acompanhar a outra. Claro, Ricardo Araújo Pereira. não é possível. Não? Só tem Tudo graça tem se for graça verdade. é verdadeiro. Exatamente, só tem graça se for verdade. Só tem graça se for verdade. Ou seja, ele foi buscar um número que também já tinha sublinhado várias vezes, que era um número dramático, como, por exemplo, a questão do desemprego e a questão do falhanço das previsões. Além disso, há muita outra coisa a passar debaixo da ponta económica nacional, e há coisas que correram bem, as questões dos ajustamentos, a questão da balança comercial e tudo isso. E a prova de que as coisas correram bem é que, pelo menos quem olhava de fora, estava a gostar, no sentido em que estavam a baixar os famosos juros da dívida. Juros da dívida que por agora... Que fora de Badajoz. Em geral é quando se começa a custar. É onde está o porquinho mielheiro. Portanto, os senhores que tinham a chave do porquinho mielheiro estavam a custar. Claro, os senhores não têm fome, não estão desempregados. Exatamente. Claro, para eles está a portanto, correr eles tudo bem. não concordam com esta finíssima análise política de Ricardo Araújo Pereira. E de Vítor Gaspar. E de toda a gente, na verdade. Não, a análise Gaspar é que concorda comigo, João Miguel. A análise não concorda contigo em todas as coisas, não é? Porque é evidentemente que ela acha que o programa de ajustamento tem muitos aspectos positivos, que o mundo não é a preto e branco. A única coisa que me espanta aqui, e eu diria quase que há aí uma pequena incongruência, é porque é que a oposição não anda toda a bater a bater palmas de forma absolutamente efusiva. É extremamente responsável, que eles queriam. Falamos disso mais adiante. Pronto, o Pedro Mexia está missionário do cargo de Ministro da Posta Restante, e o Ricardo Araújo Pereira quer demitir-se da pasta de Ministro dos Empossamentos. Para os aplaudir ou para os contestar, Ricardo Araújo Pereira? Os empossamentos... as duas coisas. São os empossamentos desta semana? Os empossamentos desta semana. É para os aplaudir e contestar ao mesmo tempo. É aplaudir o empossamento e contestar que o Cavaco devia ter empossado logo 4 ou 5. Mas quem é que aí quer ser Ministro? Só para termos alguns suplentes, uma margem de manobra. Porque começa, no momento em que ele estava a empossar uma senhora, estava outro ministro a demitir-se. E, portanto, acho que teria feito falta o Cavaco ter empossado logo mais 3 ou 4 pessoas. A questão aqui é... Banco de suplentes. Exato. A questão aqui é, quando, num futuro que será próximo,
Portas ou Passos Coelho tiverem o seu programa de comentário político na RTP, coisa que eu anseio muito para que se concretize, porque significa que já é o fim de 2 anos. Sim, é o cemitério político das pessoas, é terem um programa de comentário político na RTP. Eles não vão poder dizer, não vão poder usar a narrativa do PEC 4. Não vão poder dizer, se não têm chumbado o PEC 4, pá, a gente ainda dava a volta àquilo. Não há PEC 4 neste governo. São eles próprios que eu tenho muito respeito pelas pessoas que lutaram e contestaram e tal, e isso teve o seu efeito. Mas o fator decisivo foi o facto do governo ter começado a apodrecer por dentro. Percebeu o que é que levou Paulo Portas a admitir-se a título pessoal? A título pessoal é... Sem falar com o partido? Sim, há várias questões. A primeira é, ele aparentemente não gosta desta Ministra das Finanças. Também não gostava do anterior. É uma pessoa muito difícil de agradar em termos de Ministro das Finanças. Tem o palato muito apurado. Não há Ministro das Finanças que lhe agrade. E, portanto, eu acho que há razões. Esse é que é o pormenor curioso aqui. É que há bastantes razões para Paulo Portas não, de facto, criticar e não ficar satisfeito com esta Ministra das Finanças que foi escolhida. Agora, o comunicado do Paulo Portas tem, como todas as coisas escritas pelo Paulo Portas, as palavras são todas muito bem ponderadas. Talvez com exceção de uma. Quando ele diz que... Inclusive, ele usa uma palavra que tinha sido utilizada por Vítor Gaspar na sua carta, que é a palavra atempadamente. Que não deve estar lá por acaso. Sim, mas há uma exceção. Apenas uma palavra que ele não deve ter ponderado bem, que é quando ele diz... Não, quando ele diz estou a obedecer à minha consciência. Toda a gente sabe que ele não tem isso há que tempo. Há muito tempo. E, portanto, acho que foi removida cirurgicamente até ainda no tempo do Independente. E depois, é aquela questão que diz, irrevogavelmente demito-me porque o meu contributo deixou de fazer sentido, ou deixou de ser necessário no governo. Não é como Ministro dos Negócios Estrangeiros, é no governo. Essa é a botinha que agora há para descalçar, não é? É que o que ele disse não foi demito-me porque o meu contributo enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros não faz sentido, foi o meu contributo no governo. Tem uma explicação para ter demorado 24 horas, para Paulo Portas ter demorado 24 horas depois de saber que Maria Luís Albuquerque ia ser a nova Ministra das Finanças, a apresentar a demissão e a fazer coincidir praticamente a demissão, o anúncio da demissão, com a cerimónia de posse de Maria Luís Albuquerque? Porque era muito mais giro. Era muito mais giro. Ou seja, as contas dele é, bom, eu vou-me embora, deixa-me lá ver quantas pessoas eu consigo tramar ao mesmo tempo. E ele fez as suas continhas e quando achou, é neste incluindo momento... o secretário de Estado do CDS, como eu posso meia hora depois. Exatamente, e quando ele encontrou o número, é aqui que eu consigo tramar maior número de pessoas com esta demissão. Então é este o timing. Nós já sabíamos que o Paulo Portas adorava grandes entradas, não é? Manuel Monteiro, acho que o pode testemunhar. Sim. E agora ficamos a saber que ele também adora grandes saídas. Há duas teses em vigor. A tese do extremamente racional, esta da perfídia, e a tese do irracional. Quer dizer, ele teve um vibe, a palavra foi usada por Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, logo na terça-feira, na TVI. O vibe corresponde a uma atitude irracional, ao contrário desta da perfídia, que é qualquer coisa de extremamente frio e de extremamente calculado. Qual das duas teses é que lhe parece mais previsível? Deixa-me só defender a minha posição. Eu acho que ele começou pelo vibe, que aqui depois ele vai do vibe à perfídia. Achas que é possível evoluir do vibe para a perfídia? Eu acho que sim, sim. Porque o vibe foi interior e depois a perfídia foi exterior. E há entre a passagem do interior para o exterior... Eu quero celebrar a inclusão da palavra vibe no comentário político. Foi Marcelo Rebelo de Sousa que introduziu. E as contas chegam-lhe fogadas desta vez. Acho que eu pela primeira vez de forma escandalosa na sua carreira, diria eu. Eu não acredito no vibe. Acho que uma pessoa que está naquela fase da sua vida política e que tem ambições ainda no futuro não toma uma decisão dessas com base num humor passageiro. Agora, eu acredito que haja uma racionalidade por trás da decisão de Paulo Portas e até uma racionalidade maquiavélica, mas é muito à frente, porque eu não sei qual é. E não consigo perceber... ou havia uma hipótese que se falava de ele voltar atrás e ser ministro da Economia e, portanto, querer estar ligado a uma segunda fase da governação, que seria a fase de crescimento, imaginando que ela ia acontecer. Mas qual é... Vítor Gaspar diz que qual sim. É a vantagem? Quer dizer, qual é a vantagem que supera a descredibilização que o CDS e que Paulo Portas sofreu com esta decisão, mesmo no próprio partido, mesmo na opinião pública, mesmo no eleitorado?
Não sei, pode haver uma jogada... É como aqueles jogadores de xadrez que dão... Muitas jogadas à 30 frente. jogadas à frente. Ele pode estar, mas eu não chego lá. Não chego onde é que ele quer chegar com isto. Ou então é um vibe. Ele tem o guião da reforma do Estado para acabar. Ele é guionista da reforma do Estado. E isso é preciso tempo. Eu sou guionista também. O que faz todo sentido com a sua propensão para o crescimento e para o investimento. Pronto, Agora, mas há aqui uma coisa que é esta questão. Lá está, João Miguel, atenção, lê esta carta de Vítor Gaspar. Ele diz que há uma fase do crescimento. É isso que eu não respeito. Eu respeito muito, como tu sabes, aliás, eu tenho muito respeito por ti e pelas tuas posições. Obrigado, Ricardo. Pelo que tu representas enquanto ser humano e mamífero até. Obrigado. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? É que tu sempre vieste aqui dizer que esmurramento, não há crescimento nenhum, é assim e acabou-se, é austeridade e tal. Certo? Mas isso eu respeito. Não quer dizer que não haja medidas. Respeito, mas discordo. Estás a perceber? Agora, Vítor Gaspar é um troca-tinta. Quem era essa figura? Não, eu pensei que era claríssimo. Enfim, já fiz isto melhor. Vamos avançar. Mas tinha aqueles dentes, né? Tinha, exatamente. Eram precisos aqueles dentes brancos. Claro, afinal, sempre há uma fase de investimento e tal. Mas há um tempo para tudo, não é? Há um tempo para tudo, sim. Eu também li o Eclesiastes. Mas até agora eu ouvi dizer que havia tempo para tudo. Não havia dinheiro para nada. Esse era o problema. Não há. No Eclesiastes, mas não há. Tu que mais cita a Bíblia em Portugal. Mas quer dizer, não é suposto Paulo Portas, como se estava aqui a dizer e bem, estar a preparar um corte de 4,7 mil milhões? É esse o investimento. É esse? Não sei, eu pergunto eu. Pois, exatamente. É verdade que o Governo fala em investimento e depois fala simultaneamente em 4,7 mil milhões, que é uma nova forma de investir, é investir, portanto, em certa medida eu concordo com isso, eu acho que nós temos que emagrecer para depois mais tarde voltarmos a engordar mais saudáveis e, portanto, o emagrecimento é inevitável e, portanto, eu não acredito em crescimento nos tempos mais próximos. Agora, ao fim de 3 anos... Idealmente, depois da Troika se ir embora, Portugal já estará chegado a um tempo de finura Ricardo Araújo Pereiriana e a partir daí pode voltar a discutir política. Não vamos nada. Peço desculpa. Pronto, temos o ministro demissionário dos empossamentos, o Ricardo Araújo Pereira, e vamos ter um ministro demissionário, evidentemente, da respiração assistida. Acha que ainda há forma de dar fôlego a este morto? João Miguel Tavares. Acho. E isso é que é estranho. É que, de facto, vamos assistir aqui a uma cena bíblica, mais uma vez, que eu acho que é a ressurreição deste governo. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda, como já ninguém esperava. Claro que é como Lázaro. Ou como no filme do João César Monteiro, que ele diz para... Vai e dá-lhes trabalho. Não, ele diz para Alexandre Alencastre, que está de minissaia, levanta-te e caminha. É uma frase muito boa. Sim, mas em termos teológicos há até quem tenha dificuldades em classificar o que aconteceu a Lázaro como uma ressurreição, não é? Ele simplesmente voltou a viver, mas morrerá, não é? Ao contrário de Jesus Cristo, que continuará eternamente vivo. Isso sim é uma ressurreição. Esta pequena momento de 70 vezes 7. E, portanto, ele levanta-se. Eu acho que Lázaro se vai levantar. Agora, quando é que vai cair outra vez para o lado? Não consigo dizer. Agora, evidentemente, era esta contradição que eu há bocadinho queria sublinhar com grande finura. E bem. Que é um bocadinho esta contradição que eu acho que o Ricardo também está a cair. Mas espera lá, o Partido Socialista, as pessoas não deviam estar felizes. Não deveriam estar aqui a dizer Paulo Portas fez finalmente aquilo que se impunha. Porque as pessoas estão a pedir eleições legislativas a toda a hora. Eles querem eleições legislativas a toda a hora. Eu ouvi Arménio Carlos dizer que Paulo Portas traiu o país. Mas esperem lá. Paulo Portas está a trair o país quando faz parte de um governo que impõe cortes. Mas também está a trair o país quando quer sair de um governo porque acha que deve ser agora o momento do investimento. Esta esquizofrenia é muito clara. Isto afeta o próprio PS. Mas isso e depois do que aconteceu... O Carlos não disse que ele estava a trair o país, que ele estava a trair o país. Isso é tudo impossível. Não é a mesma coisa ainda. Eu ouvi Arménio Carlos chamar traidor. Claro, essa é a imagem que... Mas isso não foi com o tom do traidor, mas finalmente mataste o homem que se impunha. Não foi com esse tom. Isto não se faz. É o tom de Arménio Carlos. Tu querias que ele elogiasse Paulo Portas, não é? Não, é dizer, podia estar... salta fora, mas é corresponsável. Depois de tudo isto, mas a questão é essa. Depois do que aconteceu, e aquela queda abrupta, de repente o decréscimo dos juros e a queda da Bolsa de Lisboa, sim, só foi equivalente na altura do Lehman Brothers. Foi uma grande surpresa.
Não foi uma grande surpresa. Não, mas foi um choque Também... que as pessoas... Não, mas acho que foi um bom choque para as pessoas verem. Toda a gente está... Quer dizer, vamos ver uma coisa. Toda a gente à esquerda, incluindo Ricardo Araújo Pereira, está a dizer que este governo deve se demitir. E as pessoas viram o que é que acontece com a queda do governo. Não é isso que as pessoas estão a querer. Mas, João Miguel, isso é tudo reversível. Isso é tudo reversível. João Miguel, a gente pode reverter esse argumento. Repara, tu dizes... Mas não é queda do governo. Reparem, não é queda do governo. Não é queda do governo. Então é o quê? Não é. Achas que Cavaco Silva deve convocar eleições? Então as pessoas estão a defender... Já votaram as moções de censura. Isso é melhor do que tu estares... agarrar à televisão a saber se temos ou não temos governo, que espécie de governo temos, que partidos é que fazem parte. Isso é que não dá credibilidade. Por isso é que o argumento é eleições. A outra parte dava credibilidade? Eu acho que eleições nunca é uma má ideia. Não, isso é bonito. Numa crise política. É assim que em democracia a gente resolve quando um governo acaba. A gente olha para este governo e há eleições de 4 em 4 anos. Portanto, o calendário eleitoral... A não ser que o governo caia. Pronto. Se o governo não cair por artes mágicas, é evidente que eu acho que ele está ferido. Mas tu conheces algum governo europeu em que o líder de um partido da coligação não esteja no governo? Não, eu não sei se há, nos países grandes. Esse é o ponto em que estamos, no momento em que estamos a gravar. Pode haver, entretanto, desenvolvimentos, alterações. No momento em que estamos a gravar, houve uma tentativa de solução apresentada por Passos Coelho ao Presidente da República depois de 3 encontros com Paulo Portas, que não incluía, aparentemente, o próprio Paulo Portas, ou o líder do CDS, melhor dizendo, no elenco governamental. E o Presidente da República chumbou essa ideia e disse: tragam-me também o líder do CDS para que isto possa ter alguma viabilidade. Como é que se vai sair daqui? O que é que ainda une PSD e CDS? Antes disso, pode ser uma questão do de e do da. Não é? Pode ser o líder do CDS ou Paulo Portas. Não é? Pois. É essa questão. Parece que é o líder do CDS. Sim. Pois, mas o líder do CDS é Paulo Portas. Até ver, o Congresso foi adiado. Portanto, se é para jogar nessa ambiguidade e se é para contar com um levantamento ou de para tentar que no CDS haja alguém que defenestre Paulo Portas. Mas aí é que está. Vamos falar disso. E é por isso que o argumento do João Miguel é reversível. Quando tu dizes, porque é que as pessoas que queriam eleições antecipadas estão agora a dizer, olha, vem o descalabro que foi provocado pelo governo e é o resultado, e dizes tu, e é isso o resultado das eleições antecipadas. E as pessoas que sempre disseram, não, eleições antecipadas não, porque isso é um descalabro, porque é que agora estão a desvalorizar este descalabro dizendo, não, mantenha-se o governo, então o governo pelos vistos, ter eleições antecipadas ou não ter, dá o mesmo resultado, que é este. Com este governo, é isso que tu tens ao menos com eleições antecipadas, tens esse mesmo descalabro que o governo provocou, mas... Não, vais ter um descalabro. Mas em democracia a gente... Mas terias um descalabro ainda maior, porque é verdade, quer dizer, parece-me evidente por aquilo que se passou. De repente as pessoas achavam que o governo ia cair. Descalabro total. Agora, acham que há uma possibilidade do governo se manter. E de repente começou outra vez a recuperar a bolsa, começou outra vez a baixarem os juros de dívida. Mas isso é, normal. Isso é uma... É normal. Isso é melhor. O que é normal é aquilo que os mercados, terríveis mercados, estão a dizer é preferível estabilidade a eleições neste momento. É por isso que às vezes o Daniel estabilidade, Oliveira, mesmo uma estabilidade super manhosa. Mas ainda assim, mais vale uma estabilidade manhosa do que eleições neste momento. O Daniel Oliveira escreveu um texto sobre como é que se diz? Fazendo uma metáfora de conselheiro matrimonial relativamente a isto. E realmente, portanto, o casal é o Passos Coelho e o Portas que está desavindo. Mas os filhos exigem que o casal continue casado. Os filhos são os mercados. O povo português nesta equação, eu acho que é a loiça da casa de banho. Sim. Eu percebo isso. É uma peça de mobiliário lá em casa. Mas isso significa, quando tu perdes o poder, de facto, não é, neste momento, o povo português que manda no porquinho milheiro. Quer dizer, nós vamos sempre bater a esse lado. As pessoas dizem, então, mas as eleições não são sempre positivas. As eleições, de um modo geral, claro que se a situação ficar absolutamente instável, nós temos que ir para eleições. Agora, existem eleições de 4 em 4. Existem eleições... Não é isso. As pessoas... É que nós não estamos a optar... Deixa-me responder a minha pergunta que está pendente. Deixa-me só acrescentar isto, doutor. Nós não estamos a optar entre bom e mau. Estamos a optar entre péssimo e muito mau. Mas as opções são estas neste momento. PSD e CDS? O que é que une ainda CDS e PSD? Bem, os cínicos dirão que é o pote, para usar a famosa expressão. Eu acho que o CDS e o PSD são dois partidos que ideologicamente estão muito próximos. Não têm uma diferença ideológica muito grande. Mas acontece que nas questões que se têm discutido, e eu acho que as pessoas também têm desvalorizado isso,
para atacar, primeiramente, o CDS, ou não, que tem desvalorizado, que muitas das questões que têm estado em cima da mesa, nomeadamente a ideia do Estado, basta ver, aliás, as altercações entre o João Miguel Tavares e eu, nós temos ideias diferentes, os liberais e os conservadores têm ideias diferentes sobre o Estado. Isso não é novidade. Isso tem alguns séculos, há muito tempo que se sabe que os liberais e os conservadores não têm a mesma ideia sobre o Estado. E, portanto, o CDS e o PSD tiveram vários choques nesse entendimento e, portanto, eu acho que isso é normal. Eu percebo a incomodidade do CDS. As pessoas dizem, o CDS quer estar com um pé dentro e outro fora do governo, mas eu, que faço parte da área política do governo e que sou eleitor do governo, por assim dizer, como outras pessoas que eu conheço, o que se sentem há 2 anos é com um pé fora e com um pé dentro. Não é específico do CDS. São pessoas que dizem, por um lado queríamos isto, por outro lado não queríamos TSU, por outro lado não queríamos brutal aumento de impostos, por outro lado, etc, etc, etc. Portanto, isso é normal. Bom, houve, portanto, as demissões e houve, surpreendentemente, uma recusa de Passos Coelho em comunicar a demissão de Paulo Portas ao Presidente da República, num discurso que leva o Pedro Mexia a dizer que se sentiu bufo. Bufo porquê, Pedro Mexia? No duplo sentido operático e olfativo. Porque, quer dizer, há algumas das decisões, algumas divergências políticas, como eu estava a dizer, são normais e compreensíveis. Algumas manobras políticas são, se calhar, como estávamos também a falar, muito à frente para nós percebermos. Mas há coisas que são ridículas e que eu não consigo perceber. O não apresentar a demissão ao Presidente da República... Há duas coisas que são particularmente ridículas. É particularmente ridículo aquele episódio da tomada de posse e da demissão antes da tomada de posse. E é também ridículo aquela ideia de que um ministro dos Negócios Estrangeiros e líder de um dos partidos da coligação apresenta a sua demissão e o primeiro-ministro não só não apresenta a exoneração ao Presidente da República, como diz que quer uma clarificação. Mas os desenvolvimentos deram razão a Passos Coelho. Espera, e eu já falei aqui várias vezes de um amigo meu que tinha uma particularidade, que era perguntava sempre em que sentido. Mas não era só em discussões ambíguas e metafísicas. Nós pedíamos assim, passa-me um copo de água. Ele dizia, em que sentido? E realmente, o Paulo Portas diz, apresenta a minha demissão irrevogável. E Passos Coelho pergunta, em que sentido? Isto é um pouco absurdo. É um pouco absurdo. A própria figura, o próprio limbo de uma pessoa que se demitiu, mas cuja demissão não é aceite, quer dizer, até o catolicismo já abandonou o limbo. O que é espantoso. Mas o que é aquilo? Mas resultou. É isso. Resultou. Não, político. Ou seja, aquilo que parecia ser o nosso cego em Paulo Portas a Passos Coelho, de repente agora parece ter se tornado o nosso cego 18 em politiquice. 18 em 20 em politiquice. Mas em sentido de Estado, não. Sim, mas é surpreendente que... É surpreendente. Não, aí não concordo com o Florentino acaba por ser atingido não, de uma forma Estado em lado nenhum. Ninguém tem sentido de Estado. Não. Houve um erro, acho eu, político gravíssimo. É o primeiro de Pedro Passos Coelho. Ou de repente não passa pela cabeça que se possa de repente estar a escolher um Ministro das Finanças contra a pessoa que está ao lado dele na coligação. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Aí depende da versão que acreditais. Apesar de tudo... Eu não quero chegar ao ponto de Paulo Portas estar a fazer isso, tem sido informado, francamente, ao sabendo à partida. Não quero acreditar nisso. Acho mesmo que ele foi surpreendido. Mas há duas versões de circular. Passos na comunicação ficou surpreendido, disse que ficou surpreendido com a decisão e que, portanto, não estava... Não, mas certo, eu acho que aquilo foi mal feito, acho que eles não dialogam, sem dúvida nenhuma. E, portanto, houve um primeiro erro, acho muito grave, de Pedro Passos Coelho. Agora, de facto, ele... Neste momento, lá está, no momento em que nós estamos a gravar, ele está por cima. E esta é provavelmente o maior erro político. É o maior erro político que eu me lembro de ver Paulo Portas cometer, porque o Paulo Portas é sempre dado como o nosso príncipe da política nacional. E ele aqui
avaliou pessimamente. Quer dizer, é bonito também, quer dizer, todas as pessoas erram. E de vez em quando o underdog... Sim, mas nada disto é bonito. Ficou surpreendido, Ricardo Araújo Pereira, com os desenvolvimentos que de repente parecem dar ascendente a Passos Coelho em termos de manobra política sobre Paulo Portas, o pérfido, como normalmente é apresentado. Até porque ao princípio aquilo pareceu uma manobra desesperada, não é? Dizer o senhor demite-se em que sentido pareceu uma manobra desesperada. Provavelmente foi. Eu estava a ver o comunicado, a comunicação de Passos Coelho ao país e estava a pensar, cá está, isto é um dos problemas do governo, são os superministérios, porque este homem acumula primeiro-ministro de Portugal com ministro da informação do Iraque. O homem tinha acabado de se demitir e ele andava a dizer, não, there are no Americans in Baghdad. E, eu não vou embora e tal. Agora, enfim, tudo isto, eu sempre achei que houve ali um momento em que se pensou, Portas sai do governo porque acha que vai ter mais poderes, depois deste susto terá mais poderes, o que é uma coisa um bocado estranha, ele fora do governo ter mais influência do que dentro. Eu sempre disse que achava o Paulo Portas mais útil, quanto mais longe do governo melhor. E portanto acaba por ir... É que também às vezes estamos a tentar identificar uma coisa que não é nada líquido, que é identificar os interesses de Paulo Portas unicamente com os interesses do CDS. Ou seja, o Paulo Portas tem o seu caminho a percorrer. Há eleições presidenciais daqui a 3 anos. Paulo Portas certamente tem isso na sua agenda e, portanto, ele também tem um caminho próprio a percorrer. Já mais, que lá. Para mim é muito surpreendente. Depois disto, ainda se estivesse aqui, para isso precisaria do apoio do PSD. Como sabes, em Portugal as pessoas morrem politicamente. Para mim é muito surpreendente, sobretudo o Paulo Portas dar cabo de uma coligação. Eu pensei, não pode ser. Não. No meio de toda esta confusão, houve um protagonista político que se manteve mudo e quedo, o Presidente da República, pelo menos em termos de declarações públicas, e é por isso que já se sente ansioso pelo Roteiros 8. Exatamente. Ricardo Araújo Pereira. Estou muito ansioso. Roteiros 8, que é aquele livro que anualmente Cavaco Silva dá à estampa. Nós só lemos o prefácio. Sim, o prefácio. Mas que só tem de novidade o prefácio. A novidade é o prefácio. E, por exemplo, o ano passado ficámos a saber pelo prefácio do Roteiros 7, não, do Roteiros 6, não é? Este ano o Roteiros 7 já não sei do que é que falava. Mas o Roteiros 6 no ano passado foi quando nós finalmente soubemos que tinha havido uma deslealdade institucional de Sócrates. Exatamente. Portanto, para o ano vamos saber o que é que se está a passar agora. Eu estou muito ansioso pelo Roteiros 8. Cavaco Silva tem estado muito ativo nos bastidores. Tem estado ativo nos bastidores, é a única hipótese. Está ativo, é a única hipótese. Isso é uma suspeição, não é? Eu quando vi nos canais de informação a Ministra das Finanças a ser empossada e em rodapé dizia demitiu-se outro Ministro, eu pensei, cá está, este homem bateu-se sempre pela estabilidade política e conseguiu. Cá está, isto não há nada mais estável do que um Ministro a ser empossado enquanto o outro está a sair. Mas é possível, e isso é possível que este momento seja, que Cavaco seja a única pessoa, vamos ver o que é que vai acontecer, mas é possível que Cavaco seja a pessoa que sai bem desta história toda. Cavaco Silva ainda não sei. Não é provável. É provável. Neste momento, no momento em que estamos até agora isto não tem... pode ter sido... Isto é uma tal misturada que isto pode ter sido a taluda, saiu a sorte grande a Cavaco Silva. Pode ser, vamos ver. Se ele conseguir emergir disto como o salvador da pátria, e olha, senhores, eu sei que para Ricardo Araújo Pereira isso é ofensivo. No sentido de eu conseguir aguentar isto, não é? Consegui que a loiça toda... Consegui aguentar antes da cristaleira cair no chão, eu consegui-lhe pôr a mãozinha por baixo. Consegui aguentar este excelente governo, logo sou o salvador da pátria. As pessoas aqui certamente já ouviram as nossas opiniões sobre Cavaco Silva, mas o problema é que nós chegámos a um ponto que é, nós temos o primeiro-ministro e o alegadamente futuro vice-primeiro-ministro com uma idade mental de 8, 9 anos. Basta haver alguém com uma idade mental de 13, 14 anos, mas, por exemplo, para de repente fazer a diferença. Mas Cavaco diz uma coisa óbvia, que é, não pode haver um governo de coligação sem o líder de um dos partidos estar no governo. Certo, mas de repente ele aparece como útil no sistema, claro, a dizer, olha, só este homem pode salvar isto. Eu acho que isso é útil. Pode ter saído a taluda. Bem, depois de todo este carrossel foi encontrada uma fórmula, alegadamente, de manter a estabilidade do governo, a tal fórmula que o Presidente da República quer ainda ver melhorada com a inclusão do líder do CDS nesse futuro governo, com a sua queda natural para a química. Ricardo Araújo Pereira,
pode descrever-nos a fórmula? O que é que parece que está neste laboratório a borbulhar? Vou descrever, vou defraudar um bocadinho a metáfora da química, mas vou recorrer à alta cultura. Eu acho que a fórmula para manter a coligação é a fórmula usada pelos protagonistas do filme Fim de Semana com o Morto. Portanto, o governo está morto, mas a gente vai mexendo o braço para os mercados lá fora pensarem que é a legislatura com o morto, é isso, não é? Fim de semana é a legislatura toda. E a gente vai agitando o braço e tal. Então, como é que está o governo? Está bom, olha aqui. E é isso, acho que é a única fórmula que eu estou a ver. Chamada a birra do morto. Também pode ser. É possível acreditar que Paulo Portas e Passos Coelho ainda consigam entender-se minimamente? João Miguel Tavares. Contra tudo o que seria expectável, sim, porque o que eu acho é que há aqui uma questão central que Paulo Portas avaliou mal, que foi o seu próprio partido. Porque Portugal inteiro considerava que Paulo Portas e CDS-PP eram a mesma coisa. Naquela expressão inventada por Pacheco Pereira do partido do unipessoal. Ele reivindicou a autoria, não é? É só copyright. E o que se passa aqui é que Paulo Portas não esperava certamente aquela reação. E eu próprio não esperava a reação. Eu, de repente, ver o António Lobo Xavier utilizar os termos que ele usou. E ele foi cristalino na quadratura do círculo quando diz: mas isto, o CDS-PP não é o partido das empresas? E as empresas devem ter dito: oh amigo, o que é que tu estás a fazer? O que é que há limites para o nosso apoio? Paulo Portas, Pedro Mexia, consegue adivinhar? Não, isso já confessei que não sei, mas não sei muito bem o que é que se passa no CDS, porque quer dizer, António Lobo Xavier corre por fora, também tem o seu percurso e não está neste momento na vida partidária. Ele está a preparar uma reforma do IRC e terá pensado: ei, então, mas eu estive a trabalhar aqui arduamente nos últimos 6 meses para ir para o caixote de luz. Por fora. Isso é decisão por fora. Agora, à margem. Declarações à margem. Mas não vi nenhuma... Sabemos que alguns secretários de Estado, sobretudo... Eu, se fosse secretário de Estado do CDS, não tinha gostado desta decisão de Paulo Portas, e sabemos que alguns secretários de Estado não gostaram, e não sei se ministros também, mas pelo menos secretários de Estado... Foi a pública que nem Lobo Dávila nem Adolfo Mesquita Nunes estão com Paulo Portas. Agora, o partido não sei bem, porque eles também sabem, quer dizer, eles não sei bem se o CDS... é unipessoal. Acho que isso é injusto para 2 ou 3 pessoas que o partido tem, mas eles sabem que é o seu most valuable player. Não há nenhuma dúvida sobre isso no CDS, penso eu, e portanto eles não se podem dar ao luxo de, pura e simplesmente, de perderem Paulo Portas e de irem a eleições, se houver eleições, com uma figura de segundo plano. Se tens um Nuno Melo hoje em dia já é suficientemente grandinho para tomar conta daquilo. Está na hora dos decretos. Desta vez não vamos decretar, uma vez que estão todos demissionários, vamos dar uns palpites. Palpites para o que poderá acontecer a seguir. João Miguel Tavares, um palpite breve. O Google dá outra vez. Recuperas, certo? Acho que é o melhor Pedro palpite. Mexia. Não sei, eu não tenho palpites sobre o que é que aconteceu enquanto estivemos a gravar, portanto não faço a mínima ideia. No momento em que falamos, o que é que poderá estar lá fora a acontecer? Eu estou mortinho por ligar o telemóvel para saber o que é que se passou, portanto não... Ricardo Araújo Pereira. O meu palpite é que vai acontecer o mesmo que que o fim de Portugal vai ser o fim do Lord of the Flies do William Golding, porque uma das coisas que tem sido dita é que isto é uma garotada, estes são os garotos, mas são garotos do Lord of the Flies, são garotos que tentam formar ali um governinho e aquilo acaba tragicamente, e depois é possível que isso aconteça a bibliografia desta emissão. É possível que aconteça isso a Portugal, que é, os miúdos fazem a maldade das crianças, faz com que a ilha acabe completamente incendiada, e é isso que os salva, curiosamente. Passa um barco, passa um barco, exato, passa um barco e diz: olha, estão ali umas crianças. E aqui no Governo de Sombra podemos anunciar, apesar das demissões irrevogáveis, que para a semana ainda haverá governo, ou seja, que encontramos a fórmula
Ainda há Governo de Sombra. Vamos ver. Posso contar com o vosso sentido de Estado e a vossa responsabilidade? No momento em que estamos a falar, sim. Exato. Logo se vê. Fica então a garantia de que voltaremos 2 a 8 dias, apesar destas irrevogáveis decisões de deixar a coisa em suspenso. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.